Fala, meus amigos. Ontem eu deixei uma pergunta acerca da distinção entre duas modalidades licitatórias na nova lei de licitações, a saber, o pregão e a concorrência. E no dia de hoje nós iremos respondê-la. Vejam, a concorrência, ela sofreu de fato uma modificação disruptiva, ou seja, uma alteração grande, significativa. O artigo 6º da lei, que trata, na verdade, de conceitos legais, de leitura, portanto, obrigatória aos amigos, nós temos lá o conceito de concorrência no artigo 6º, inciso 38, e lá a lei nos conceitua a modalidade de concorrência como a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais. Guardem essa locução, bens e serviços especiais, e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, e aqui, pessoal, nós temos todos os critérios de julgamento existentes na lei. Então, pode ser o menor preço, pode ser a melhor técnica ou conteúdo artístico, eu posso ter a combinação dos dois critérios, que é também chamado de técnica e preço, o maior retorno econômico nos chamados contratos de eficiência e, por fim, o maior desconto concedido, que, segundo o TCU, não deixa de ser o menor preço. Então, guardem isso. A concorrência é uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e também para obras e serviços comuns e especiais de engenharia, ok? Nós vamos agora, então, conceituar a modalidade de licitação pregão, e aqui o pregão, pessoal, é praticamente o mesmo pregão lá da 10.520 de 2002, apenas com incremento de algumas inovações que nós tínhamos no Decreto Federal 10.024 de 2024, ou de 2019, perdão. Então, veja o que diz lá na modalidade pregão, o conceito da lei, justamente aqui, ó, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto concedido. Então, qual a distinção, então, entre o pregão e a concorrência? O pregão se destina à aquisição de bens e serviços comuns, e o critério de julgamento no pregão, pessoal, será sempre o menor preço, tendo em vista que o maior desconto concedido, segundo o TCU, é uma espécie, né, do gênero menor preço, ok? E a concorrência? A concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais. Então, pregão, bens e serviços comuns, concorrência, bens e serviços especiais. Professor, o senhor falou que nós tivemos uma grande modificação na modalidade de concorrência. De fato, na nova lei de licitações, o rito procedimental ele foi equiparado ao rito do pregão. Então, tanto o pregão quanto a concorrência vão adotar o chamado rito comum ou procedimento comum. Isso está previsto lá no artigo 29 da lei. Depois vocês dão uma lida com calma. E o artigo 17, ele trata justamente das chamadas etapas do procedimento comum. Então, olha do que é formado esse procedimento comum. Então, o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Então, eu tenho uma etapa preparatória, que vocês verão no curso comigo. Essa etapa preparatória ela foi bem minudenciada, ela foi inflada, vamos dizer assim, com os artefatos da contratação pública. Então, nós tivemos alterações significativas nessa etapa preparatória. Depois, nós teremos a divulgação do edital de licitação. Portanto, o que vai separar a fase preparatória, também chamada de fase interna,
da fase externa é justamente a divulgação do edital de licitação. Após a publicação do aviso de licitação, daqui em diante você vai ter o quê? A fase externa da licitação. E qual a distinção entre a fase preparatória da fase externa? Na fase preparatória, como o próprio nome dá a entender, a administração pública vai voltar-se internamente para elaborar artefatos necessários à deflagração do certame. Então, vai elaborar o DFD, vai elaborar o estudo técnico preliminar, que é uma etapa muito importante, vai especificar o objeto da licitação, elaborando o TR, vai realizar pesquisa mercadológica de preço, posteriormente vai indicar a dotação orçamentária, ou seja, a fonte de custeio para elaborar, para fazer face àquela futura contratação. Enfim, vai tomar uma série de medidas internas preparatórias visando a deflagração do certame. À medida que você publica o edital, significa que você vai anunciar a realização daquele certame licitatório. Você vai divulgar o edital e no dia e hora marcado, o agente de contratação ou a comissão vai abrir o certame licitatório propriamente dito. A fase externa, que é caracterizada justamente com a presença predominante dos operadores econômicos. Então, na fase interna não há essa presença significativa dos operadores econômicos, ao passo que na fase externa você vai ter efetivamente a presença efetiva dos operadores econômicos. Então, seguindo, você tem a apresentação de propostas e lances, quando for o caso, julgamento, e aqui é a grande característica, a grande mudança da concorrência. Você tem primeiro a fase de julgamento das propostas, e neste caso, preferencialmente, a concorrência será pela forma eletrônica e não presencial, e a lei diz: se eu tenho a forma presencial, pessoal, eu vou ter que necessariamente gravar em áudio e imagem. Então, você tem aí uma limitação para a fase, eu diria, a fase não, a forma de processamento presencial. Na concorrência, o que é que nós vamos ter? O julgamento das propostas primeiro, e apenas aquele licitante vencedor é que vai para a fase de habilitação. Então, nós temos aí o quê? A inversão das etapas. Na Lei 8666, como era a concorrência? Era no modo, eu diria, no modo analógico. Eu teria que primeiro habilitar todas as empresas. Suponhamos que uma empresa fosse inabilitada. Se ela tivesse intenção de recorrer, você teria o quê? Suspender a sessão, abrir prazo para a fase recursal. Então, você tinha duas fases recursais, a fase de habilitação e depois, ao final, você teria a fase de julgamento de preço, você teria também a possibilidade de novo recurso. Veja que eu teria que habilitar todas as empresas, uma vez habilitada e qualificada essas empresas, aí você iria para a etapa de julgamento das propostas, e esse julgamento das propostas seriam em envelopes, em modos fechados. Portanto, o modo de disputa ele era exclusivamente fechado na modalidade de concorrência, lá na Lei 8666. Na nova Lei de Licitações, quando você equipara o procedimento do pregão ao procedimento da concorrência, você tem o quê? A inversão das etapas, de modo que você vai julgar as propostas de preço de todos os concorrentes, de todos os licitantes. Esse modo de disputa ele pode ser fechado, pode ser aberto, pode ser combinado, né? Em fechado e aberto, ou aberto e fechado. E após o conhecimento da empresa vencedora, aí você adjudica e posteriormente você vai o quê? Perdão, você não adjudica, você vai conhecer a empresa vencedora e posteriormente você vai habilitar a empresa, tão somente a empresa vencedora. Então é um procedimento muito mais célere, primeiro,
pelo fato da forma de processamento ser eletrônica, então dá maior competição e concorrência aos operadores econômicos, de modo que uma empresa do Sul, uma empresa do Norte, uma empresa de qualquer local do país vai poder participar dessa licitação. Então, como regra geral, o processamento será eletrônico. Segundo, a inversão das etapas. Então, primeiro eu vou julgar a proposta de preços das empresas para só depois habilitar, e eu vou habilitar apenas a empresa vencedora, ok? E, por fim, a etapa recursal, que vai ficar apenas lá na fase final do procedimento, em uma etapa recursal única, ok? E, ao final, vou ter a homologação da licitação. Então, fechando a nossa explanação, a concorrência ela se destina à contratação de bens e serviços especiais. O que vem a ser bens e serviços especiais, pessoal? São aqueles bens que não são usualmente comercializados no mercado e não são de fácil especificação. Exemplo, um helicóptero. Exemplo, um equipamento laboratorial em que seja de difícil especificação, com uma série de nuances. Então, isso seria o quê? Um bem especial, ok? E o pregão para a aquisição de bens e serviços comuns. Pessoal, vamos agora falar sobre obras de engenharia. Desde lá do decreto 3.555 de 2000, havia um dispositivo nesse decreto federal que proibia a utilização da modalidade pregão para obras de engenharia. Obras de engenharia, ok? Bom, vem o TCU e diz o seguinte, de fato, obras de engenharia, por mais que elas sejam replicadas com o mesmo projeto básico, cada canteiro de obras é uma obra individualizada. Então, nesses termos, você jamais vai poder utilizar o pregão para licitar obra de engenharia. Só que mais na frente, o TCU chegou ao ponto de decidir da seguinte forma: bom, os serviços considerados comuns de engenharia, e eu trago aqui 2 serviços comuns de engenharia, manutenção de rodovias e manutenção predial, o TCU entende que seriam serviços comuns de engenharia. Então, o TCU entendia que esses serviços poderiam ser licitados antes da nova lei de licitações como pregão, licitados na modalidade pregão, mesmo os serviços sendo de engenharia. Então, serviços comuns de engenharia podem ser licitados na modalidade pregão. Para o pessoal que vai fazer concurso público, pessoal, aí eu tenho uma notícia que não é tão boa. Por quê? A nova lei de licitações, ela confunde um pouco. Ela diz o quê? Que os serviços comuns de engenharia serão licitados na modalidade concorrência. E aí, como ficaria uma questão dessa de prova? Bom, o TCU entende que é possível licitar serviços comuns de engenharia na modalidade pregão, vem a nova lei de licitações e diz também que serviços comuns de engenharia também podem ser licitados na modalidade pregão. Então, eu digo para vocês que os serviços comuns de engenharia podem ser licitados tanto na modalidade concorrência quanto na modalidade pregão. Mas vamos já pegar o ar, vamos dizer assim, a essência da nova lei de licitações. Para os agentes de contratação, para os agentes de licitação, para os gestores em geral, vamos abandonar esse entendimento do TCU e vamos empregar a letra da lei. Você vai agora licitar serviços comuns de engenharia na modalidade concorrência, já que o procedimento é idêntico ao procedimento do pregão. E para obras de engenharia, aí eu digo peremptoriamente, para obras desde 2000, o TCU, a União, enfim, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, em geral, já entendiu o quê? Que você só pode licitar obra de engenharia, ainda que o projeto básico ele seja replicável, padronizável, ele só pode ser licitado como concorrência. Antes poderia no RDC, só que a lei do RDC foi revogada no dia 30 de dezembro de 2023, então vamos ficar com a pegada da nova lei,
na nova lei de licitações, apenas e tão somente a modalidade de concorrência serve para a licitação de obras de engenharia. Então, fechando, pessoal, concorrência se destina a bens e serviços especiais. Aí veio um aluno meu e disse: professor, o que são bens e serviços especiais? São aqueles que não são comuns. Bom, não deixa de ser uma meia-verdade, está correto. Se você pega a Lei 10.520, lá no artigo 1º, no seu parágrafo único, tinha lá o conceito do que seria bens e serviços comuns. Aqueles que são de fácil especificação e são usualmente utilizados no mercado, ok? Então, bens e serviços especiais são justamente o antagonismo desse conceito legal, aquilo que não é facilmente especificado e aquilo que não é considerado como um bem de prateleira. Então, nem todo mundo consegue adquirir uma aeronave, por exemplo, só o Wesley Safadão, enfim, essa turma aí da cantoria e que cobra caro em cachês, né? Então, dito isso, pessoal, deixo aqui um grande abraço. Eu vou disponibilizar para vocês as lâminas de apresentação para aqueles que gostariam de receber. Entra aí no grupo. Um grande abraço. Acompanha nas redes. Quem gostou, curte aí e compartilha.